É um prazer muito grande estar aqui novamente para, junto com vocês, crianças, podermos compartilhar um pouco mais da palavra de Deus. Como é bom estar junto com vocês. Vocês lembram? Nós somos da Igreja Assembleia de Deus de Rio Claro e temos o prazer muito grande de preparar essas histórias para que vocês aí na sua casa, nesse momento em que não podemos ir à igreja, possam compartilhar da palavra de Deus. Fiquem firmes, participe, ouça bem a história, cante os louvores e conte para os seus amigos, certo? Então tá, olha, aguarde aí, daqui a pouquinho vem mais uma história interessante para você. Deus te abençoe. Um abraço da irmã Rosângela, bem no coração. Olá, crianças! A paz do Senhor! Tudo bem com vocês? Eu sou a tia Gabi, da congregação Sede. Quanto tempo que a gente não se vê, não é mesmo? Estamos afastados, não podemos ir para a igreja. Mas logo, logo, se Deus quiser, nós estaremos todos juntos novamente, na casa do Senhor, para a gente se abraçar, se beijar e para nós aprendermos a palavra do Senhor. Enquanto isso, a gente preparou hoje uma história. Preparei hoje uma parte da palavra de Deus para que a gente estude, para que a gente aprenda e perceba o que Deus quer falar com a gente. Hoje eu vou falar sobre a fé. Você tem fé? Sabia que a fé, ela é muito importante. Sem fé, a gente não pode agradar a Deus, que é o que está escrito na palavra do Senhor, no livro de Hebreus, capítulo 11, e o versículo 6. Está escrito assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Essa é a primeira parte do versículo. E a história que eu preparei hoje vai falar exatamente sobre a fé. A história está registrada em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22. E nessa história nós vamos ver que Jesus, ele sempre estava rodeado de muita gente. Ele estava ensinando uma multidão. As pessoas gostavam muito de ficar perto de Jesus. Mas já fazia muito tempo que eles estavam lá, já estava anoitecendo. Então Jesus achou melhor despedir a multidão e falou para os seus discípulos para eles entrarem no barco, para eles atravessarem o mar até do outro lado, enquanto ele ia lá no monte para orar. Olha, você sabia que Jesus orava? Mas ele orava todo dia. E com isso a gente aprende que é muito importante a gente sempre orar. Porque na oração nós falamos com Deus, que é o nosso Pai. Então, os discípulos obedeceram o que Jesus tinha falado, entraram no barco e Jesus foi lá no monte orar. Você já andou de barco? Eu nunca andei de barco. Tem gente que gosta, mas tem gente que não gosta muito não, sabia? Mas os discípulos, eles já estavam acostumados. Então, eles entraram no barco e começaram a sua viagem. Foram remando, remando, e Jesus foi orar. Jesus não foi junto com eles. Como será que Jesus ia encontrar com eles depois, hein? Não sei, vamos ver. Então eles começaram a viagem. Mas, de repente, bem de madrugada, quando estava tudo escuro, começou uma tempestade, um vento muito forte, e começou o mar a ficar agitado, e as ondas começaram a balançar o barco, e eles ficaram desesperados. As ondas chacoalhavam tudo, o barquinho quase que virava, entrava água dentro, eles ficaram desesperados.
Eles continuavam remando, remando, mas eles não conseguiam continuar a viagem, porque o vento era muito forte, as ondas eram muito fortes, e eles começaram a ficar com muito medo. Estava escuro, eles estavam sem Jesus por perto, e agora o que fazer? Eles estavam desesperados. Mas Jesus, ele conhece todas as coisas. E ele sabia o que eles estavam passando. Sabe o que Jesus fez? Foi ao encontro deles. Sabe como? Ele não pegou outro barco, não. Ele foi andando por cima do mar, por cima da água. Gente, eu nunca vi ninguém andar por cima da água. Você já viu? Eu nunca vi. Mas Jesus estava lá, andando sobre as ondas do mar. O mar estava super agitado. Mas Jesus é o Todo-Poderoso. Então ele foi andando por cima das águas. Quando os discípulos viram Jesus se aproximando, eles não conheceram que era Jesus. Eles gritaram de medo porque eles acharam que era um fantasma. E eles ficaram desesperados. Socorro! Socorro! É um fantasma! Nós vamos morrer! Eles não sabiam nem se eles tinham mais medo do fantasma ou da tempestade. Ficaram desesperados. Mas Jesus viu o desespero deles e falou: calma, meus amigos, não tenham medo, sou eu, sou Jesus, estou indo para encontrar vocês. Eles ficaram muito assustados, admirados. Eles olharam e falaram assim: será? Eles nunca tinham visto ninguém andar por cima da água. Mas Pedro, que era um dos discípulos, falou assim: Jesus, se é o Senhor mesmo, então eu quero andar por cima das águas junto com o Senhor. E Jesus falou: tá bom, Pedro, então venha. Pedro, ele levantou e pisou para fora do barco. Gente, ele começou a andar por cima das águas. E ele estava olhando para Jesus e andando, como se estivesse andando no chão, normal. E foi andando, andando. Mas, lembra que eu falei que tinha uma tempestade? Pedro deixou de olhar para Jesus e começou a olhar para os lados, para as ondas, para a tempestade. E sabe o que aconteceu quando ele fez isso? Ele começou a afundar. E ele afundou e lembrou que Jesus estava ali perto e ele gritou: Jesus, me socorre! E Jesus, que estava ali pertinho, na mesma hora, estendeu a mão, segurou a mão de Pedro e salvou Pedro, senão Pedro ia morrer afogado. Mas Jesus estava ali perto. E quando Jesus segurou Pedro, ele falou assim: Pedro, você é um homem de pouca fé. Você tem que ter fé, Pedro. Olhar para mim, que sou Jesus. Eu tenho poder. Mas Pedro tinha olhado para a situação, para as ondas, para a tempestade. E aí, então, em segurança, Jesus levantou Pedro e os dois, então, entraram no barco. Quando os dois entraram no barco, sabe o que aconteceu? A tempestade foi embora. O mar ficou tranquilo, o vento parou de soprar, as ondas deixaram de ser grandes e fortes e ficaram tranquilas. As águas pararam de ficar agitadas e chegou a paz. Porque Jesus trouxe a paz para eles, que eles tanto precisavam. E assim, em segurança, eles conseguiram chegar até o outro lado, como Jesus tinha dito, em paz e segurança. Sabe, gente, essa história representa algumas coisas na nossa vida. A tempestade, por exemplo, ela representa os problemas que acontecem com a gente. Quem nunca aí passou problema? Ou passou uma situação que falou: ai, vou morrer, não tem saída para esse meu problema. Os discípulos acharam que não tinha saída, pensaram que iam morrer. Mas o que aconteceu? Jesus, ele é o Todo-Poderoso.
E Ele está acima de qualquer problema. Ele não perde o controle da situação. A gente perde o controle, mas Jesus nunca perde, porque Ele é poderoso. E nós aprendemos, né? Pedro, ele aprendeu que ele precisava ter fé. Precisava crer que Jesus tem a solução para qualquer problema. Não importa se a tempestade está muito forte, se você acha que não vai conseguir, que a sua família vai estar muito mal. Não, Jesus ele tem a solução. Ele não perde o controle da situação. Tem uma musiquinha que diz assim: meu barco é pequeno e grande é o mar, Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem para Jerusalém. Meu barco é pequeno e grande é o mar, Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem para Jerusalém. Amém. Amém, crianças? Que você tenha o coraçãozinho cheio de fé, crendo que Jesus, Ele é o poderoso, que Ele gosta que a gente fale para Ele qual é o nosso problema. Então agora, eu convido você para a gente orar, para a gente falar com Deus. Feche aí os seus olhinhos agora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, Senhor, porque o Senhor está sobre todas as situações, o Senhor é poderoso. Nós ouvimos, ó Pai, um pouquinho da Tua palavra. Pedimos agora, Senhor, que o Senhor encha o nosso coração de fé, que nós aprendemos que precisamos ter fé, que o Senhor é poderoso, que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor é fiel, a Tua palavra não erra, a Tua palavra não falha, e é sobre a Tua palavra, Senhor, que nós estamos falando, porque nós temos fé que esta palavra vai alcançar os corações e que vai frutificar. Senhor, que o Teu Espírito Santo fale no coração das crianças, no coração das famílias, acalmando, Senhor, todo medo, tirando, Senhor, toda angústia, nessas tempestades que nós enfrentamos na vida. Mas o Senhor é poderoso e nada foge do Teu controle, Senhor. Agora vai acalmando os corações, trazendo a paz que excede todo entendimento. Que o Senhor permaneça conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Que Deus abençoe, que o seu coraçãozinho fique cheio de fé, porque Jesus é poderoso. Amém? Teremos outras histórias, outras tias vão vir contar outras histórias muito lindas, tá bom? Um beijão, até mais! Olá, crianças, a paz do Senhor, tudo bem? Aqui é a tia Rai. Estou aqui novamente para convidar vocês para cantar mais um hino junto com a gente. Todo mundo preparado? Então vamos lá!